abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Se eu disser para vocês que essas falas são de Jesus, e são. Mas Kardec nos colocou esse capítulo propositalmente. Por quê? Em se tratando de falas de Jesus, nos causa, assim, no mínimo, um estranhamento. Como Jesus falar uma coisa dessa é no mínimo estranho. Daí, Kardec, didaticamente, intitulou esse capítulo Moral Estranha, que é realmente estranho, é o capítulo 23. E Kardec já havia dito, como é que Jesus ia falar isso, né? Mas Kardec já havia dito lá no capítulo 8, no item 17, que nenhuma das falas de Jesus é absurda ou fora de propósito, para aquele que entende a simbologia, a profundidade dos ensinamentos de Jesus. E neste capítulo, Kardec vai trabalhar especificamente com os evangelhos de Mateus e de Lucas. Lembremos que Kardec é o maior intérprete dos ensinamentos, das mensagens, das parábolas, da vida e da missão de Jesus. E ele tinha certeza que nós teríamos tanta dificuldade para entender essa passagem, essa subdivisão do capítulo 23, que ele começa nos lembrando que algumas palavras são atribuídas a Jesus, mas elas nos parecem contraditórias. Contraditórias porque a gente pensa em Jesus, em todos os ensinamentos, tudo que ele trouxe para nós, de bondade, de amor, de brandura. Aquele que disse, amai os inimigos, que dê a sua face direita para bater, se baterem na tua face direita, dê à esquerda. Honrar pai e mãe, tenha piedade filial, amor, caridade e todas as virtudes. É, no mínimo, intrigante, não é? Então ele veio falar dessa moral estranha. E o que é a moral? Um conjunto de regras, um conjunto de princípios, de conduta, o que é adequado, o que é correto dentro de um grupo social, uma sociedade de uma determinada época. Então vamos ver o que Jesus enfrentou naquela época. Como era a família naquela época? A família era mais que um porto seguro, aliás, o único porto seguro. Mais que cidadania, mais que emprego. A família era um esteio das pessoas. Então, se uma pessoa tivesse alguma doença ou sofresse algum acidente, só podia contar com a família. E era uma sociedade hedonista, preocupada com a busca do prazer imediato, uma sociedade dividida em classes, isso a gente já conhece. Uma sociedade na qual a classe dominante impunha pesados fardos ao povo do campo, aos pescadores, aos agricultores, aos pastores e todas as categorias de trabalhadores. E Jesus sabia
Ele estava chegando para proclamar uma doutrina que tiraria até o sono dos poderosos. Ele sabia, ele tinha que ser impactante. Tinha que ser. Por isso a gente tem que interpretar de outra forma essas falas. E ele seria, então, esta forma de dizer as coisas seria uma ruptura com todos os paradigmas daquela sociedade. Uma ruptura de todos os abusos em que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes, porque era essa a classe dominante. E aí tem até uma explicação do Consolador, do Emmanuel, que daqui a pouco eu vou falar. Eu vou ler a passagem rapidamente de Lucas, que então Jesus se virou para a multidão que o acompanhava e disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Ou seja, teria que abandonar tudo, abandonar pai, mãe, filhos. Como assim, Jesus? Como assim? E Kardec ficou preocupado com essa palavra, odiar, abandonar. Ele então tem até uma nota aqui no pé de página do que o Kardec foi atrás de um amigo que era um estudioso das línguas. E ele entendia muito o aramaico e o hebraico, ele sabia da pobreza daquela língua, daquelas línguas na época. E Jesus se comunicava em aramaico. E que odiar, ele traduziria por amar menos. A gente já consegue entender. Então, quando Jesus diz para amar menos pai e mãe, porque amar mais era a Deus. Lembra-se disso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não era isso? Então é amar a Deus. O próximo é a minha família. O meu pai é meu pai hoje, mas na próxima encarnação ele pode ser meu filho. E assim vai. Há milênios nós estamos aí, aprendendo e reaprendendo. E tentando praticar, praticando, mas falhando. Mas a gente persegue nessa reforma íntima, que é isso que nos interessa. Muito bem. Jesus então diz para amar menos pai e mãe, conforme essa explicação do senhor Pesani, que é o amigo do Kardec. E Jesus então está falando dos vínculos espirituais e não os vínculos consanguíneos. A carne vem da carne, mas o espírito já é eterno. Ele está vindo, a gente não sabe nem de onde, quando, há milênios. Vai saber se a gente foi lanceiro de Cristo? Nós não sabemos. Nós estamos aprendendo. Então, na questão 305, que eu falei para vocês, do Emmanuel, ele fala a respeito dessa questão, dessa afirmativa. Eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Ainda que temos de considerar, essa é a resposta, ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão, seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais
das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Ou seja, esse fermento que vai crescer dentro de nós, que são essas ideias, a ideia, né, renovadora, essas ideias renovadoras, com certeza, tiraram o sono dos poderosos, viu? Porque é claro que ideias renovadoras ameaçavam aquela classe dominante. E é claro que as mudanças não eram bem aceitas, né? Ia mudar com a forma daquele povo. Onde que você quiser, meu povo. Então, elas representariam essa ruptura. Porque o povo se encontrava desolado, sem apoio, largado assim à própria sorte. Para você ter uma ideia, se a mulher ficasse viúva e não tivesse filho homem, ficava largada à própria sorte. Simplesmente largada. Então, era uma sociedade cruel mesmo. E uma mudança nisso abalaria. E foi o que Jesus fez. Então, esses assuntos, quando a gente olha odiar e abandonar, a gente, no primeiro relance, a gente pensa como um espírito terreno. Mas vem o Espiritismo e fala, vamos olhar isso sob um ponto de vista mais alto. E fala mais dos laços de afeição, que são os do espírito, não os do corpo. Família é sagrada e é a nossa primeira escola. Jesus jamais iria contra isso. E o que dizer de deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos? O que significam essas falas? Porque Jesus considerava um dever de piedade filial enterrar o Pai. Mas o sentido aqui é muito mais profundo. E claro, Kardec que vinha nos esclarecer. E Jesus não estava se referindo a cadáveres, e nem falando que mortos vão enterrar os mortos. Não, ele estava se referindo à importância espiritual. Ele estava se referindo ao desapego que precisamos ter com relação aos mortos e aos pertences dos mortos. Não importa o corpo. A gente é revestido por uma capa aqui grosseira, né? Mas sim, devemos ter respeito aos mortos. Sim, lembrarmos daquele espírito ausente com muito carinho, com muito respeito, mas não nos prendermos à matéria. E o homem que pediu permissão lá para Jesus, né? Que pediu permissão do Senhor, eu quero te seguir, ok? Ele falou, segue-me. Mas o homem falou, eu tenho que, me permite, eu tenho que enterrar meu pai. Ele custou a entender isso, mas o que Jesus queria dizer? Não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá é a verdadeira vida. Então, o ensinamento desta passagem se refere à importância espiritual, se refere ao desapego. E falando de desapego, Siddhartha Gautama, o Buda, ele nos deixou um ensinamento sobre o desapego. Ele fala que um
uma das mais fortes coisas que nos faz sofrer é o apego. E quando a gente começa a amar, a gente começa a gerar o desapego, porque o amor verdadeiro não impõe condições. Então a gente desapega. A gente desapega. Não é verdade? Jesus quer nos fazer pensar e repensar, pensar de novo, repensar de novo, isso continuamente. E aí ele vem nos dizer: não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. Parece uma blasfêmia, né? Parece que Jesus quer promover uma guerra. Mas antes de pensar sobre essas palavras ao pé da letra, vamos entender que paz é essa que Jesus está falando. Não? Porque Jesus era totalmente contra todo e qualquer tipo de violência. Como ele diz que está trazendo a espada, que vai fazer uma divisão? Jesus está falando da paz de Deus, do reino dos céus, e não da paz dos homens. E a gente vai ver isso. Porque lembra uma passagem de João, que isso aí a gente consegue lembrar, só nós sabemos que é João, que ele fala: dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, ele estava falando da paz de Deus, não era a paz dos homens. E outro elemento que tem aqui é a espada, né? Que vai fazer divisão. Que divisão é essa? Que espada é essa? Essa espada, metaforicamente usada aqui, seria então para separar a mentira da verdade, a guerra da paz, o bem do mal, o velho do novo. É fazer renascer, reviver, reformar internamente este homem. Nascer um homem novo. Ok? Joana de Ângeles, em seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, capítulo 30, intitulado A Espada e a Paz, ela faz uma interpretação dessa mensagem. Então ela diz o seguinte, que não é a guerra no mundo. Jesus não está se referindo à guerra no mundo. Jesus está se referindo a uma guerra interna. E essa espada, ela teria que ferir mortalmente as nossas imperfeições, os nossos preconceitos, o nosso orgulho, todos os nossos vícios. Isso tem que morrer em nós. A espada vem para isso. Para todo e qualquer adepto novo do Cristo. Nós. Isso é para nós. E a espada não vai chegar impondo laços consanguíneos. Ela vai estabelecer como fundamental os laços da fraternidade universal. E se a gente fala em fraternidade universal, nós estamos falando de paz. A partir do momento que nós sejamos assim, todos fraternos, uns com os outros, que a humanidade seja realmente, que a gente reconheça isso, porque ela é, mas a gente não reconhece. A partir do momento que a gente reconhece, é uma só. E aí há a paz. E dá trabalho, né, gente, fazer essa cirurgia moral em nós mesmos, para substituir essas atitudes de egoísmo por altruísmo, de vaidade para humildade e outras tantas transformações. A luta é constante. Na mensagem 178 do Pão Nosso, de Emmanuel também, ele se refere à vida de Paulo de Tarso quando ele era jovem e ainda era o Saulo, não era Paulo. Ele mudou depois que ele se rendeu
a Jesus. Ele foi um perseguidor de Jesus. Ele perseguia todo mundo que não concordasse com ele. Até que se rendeu. Literalmente caiu do cavalo na entrada de Damasco, ficou cego 3 dias e se rendeu a Jesus. O Senhor lhe convocou o Espírito a uma outra batalha. Ele era um doutor da lei. A batalha seria levar o Evangelho a toda parte. E ele foi apedrejado, açoitado, humilhado de todas as formas, mas perseguiu, porque ele estava no encontro da divina renovação. Então, a mensagem de Emmanuel para essa referência ao Paulo de Tarso diz o seguinte: se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração, a humanidade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Nós também não vamos. Sinto dizer, todos nós temos, né, a nossa cruz. E daí vem Kardec e nos traz uma outra passagem ainda de Lucas, no capítulo 12, versículos 49 e 53, em que Jesus diz: vim para lançar fogo à terra. E o que é o desejo, senão que ele se acenda? Então, como Joana de Ângeles diz, ele não estava querendo lançar uma guerra, querer que o povo guerreasse, que viesse línguas de fogo. Não. O fogo é um agente purificador. Jesus quer que queimemos em nós esses vícios todos, essas nossas imperfeições, o que é velho. E o fogo do Evangelho consome aos poucos as nossas impurezas. Quem faz o Evangelho no lar aqui sabe disso. Ele mexe com os nossos sentimentos mais profundos. E a gente vai encarando as impurezas que precisamos tirar de nós. Para lidar com elas, a gente aprende a lidar com as impurezas através do Evangelho. A gente reflete. Então, não nos espantemos se o nosso combate nos parecer muito pesado, maior do que a gente consegue levar. E isso assim, à medida que nós estudamos o Evangelho, as mensagens de Jesus, sobretudo aqui dentro, não nos espantemos. É sinal que estamos no caminho certo. Porque a paz de Jesus é a paz do movimento, é a luta bendita. Portanto, tenhamos um bom combate com nós mesmos. Travemos essa luta contra nossas imperfeições, que são essas barreiras que colocamos aí entre nós e o reino de Deus, a felicidade suprema, que é o reino de Deus. Porém, essa luta vai acontecer, mas estejamos protegidos pela armadura de Deus. Essa armadura de Deus foi mencionada na carta de Paulo aos Efésios. Ela tem 6 elementos. O cinturão da verdade, a couraça da justiça e da retidão, o escudo da fé, os pés protegidos e sustentados pelo Evangelho, pela espada do Espírito e pelo capacete da salvação.
aí sim estaremos protegidos. Vamos a essa luta bendita, não esqueçamos disso. Que Jesus nos traga a paz, não a do mundo, mas a de Deus.